A história fala e se impõe por si só. Com muita honra, reverenciando a memória de todos aqueles que aqui foram lembrados e fizeram parte da história do Sá ao longo de seus 70 anos, cabe a mim, com muita humildade, dar esta palavra e agradecendo, em primeiro lugar, a sensibilidade e a tão feliz propositura da vereadora Divaneide Basílio, secundada pelo vereador Franklin Capistrano, saudando a todos que formam a mesa, o deputado Paulinho, ou o deputado Francisco do PT, secretária de Estado das Setas, Iris Oliveira, os que compõem hoje a diretoria do SA, os diáconos Márcio e Adilson, todos aqueles que, ao longo destes 70 anos, integraram a sua diretoria, quantos foram lembrados, alguns em memória, outros presentes. Quero saudar as religiosas homenageadas, a quem devoto toda reverência e reconhecimento pelo que representam neste registro histórico tão justo dos 70 anos do Sá. Por que não dizer que todos os presentes nesta Assembleia, em todos os seus níveis, participam, tomaram parte e por isso merecem todo reconhecimento e gratidão. São muitas as etapas, são muitos os momentos da história do Sá. E esta homenagem é uma homenagem ao cuidado, à sensibilidade, à ação social da Igreja. Muito felizmente, o vereador Franklin Capistrano já ressaltou a importância da doutrina social da Igreja. Quase ninguém mais a invoca e quase ninguém mais nem toma conhecimento. E às vezes até se arvorando ao direito de condenar ou de se opor a qualquer ação social que venha em benefício, em defesa e promoção daqueles mais vulneráveis, das classes mais desfavorecidas e que enfrentam tantas situações no tempo de hoje. Por isso, aqui eu sempre vendo, cara Divaneide, presidente desta sessão, e todos que compõem a mesa, contemplando a Assembleia, nós temos este sentimento de perceber que todos que aqui estão representam algo fundamental, importante, muito válido, porque nem sempre a própria mentalidade social do tempo presente favorece ações de um alcance incalculável, mas às vezes de uma visibilidade pequena. Nós vamos fazendo a obra da formiguinha,
mas, no entanto, percebemos que ao longo de 70 anos, grandes obras, grandes conquistas, tantos papéis foram desempenhados, tantas lutas gloriosas e tão dignas, e certamente hoje o SA se constitui esta referência em ação social, em promoção humana, em educação para a cidadania, em zelo pelo meio ambiente, pela questão ambiental, pela água, pela defesa dos mananciais e, por último, investe as suas atenções e o seu potencial em vista da cidadania, em vista da participação das comunidades, do ponto de vista cidadão, através dos conselhos paritários, conselhos comunitários, algo tão importante para a corresponsabilidade social e para o alimento da esperança de que uma nova realidade e um mundo é possível. Nós vivemos tempos bastante identificados ao longo da linha histórica dos últimos tempos. Certamente o SA, na sua história de 70 anos, conviveu tanto com tantos momentos históricos, democracias, ditaduras, exceções, todo tipo de novidade, de avanços ou de retrocessos em políticas públicas. Algo, porém, fica muito claro: haja o que houver, aconteceu o que aconteceu, mas o SA tem a sua lucidez em estar sempre ao lado de frentes não só sociais ou humanas, mas até mesmo do ponto de vista também econômico e ambiental, quando se volta para a defesa da cidadania, da defesa da água, enfim, de todos esses valores importantes para a sociedade no tempo de hoje. Vejamos, assim, quero me valer da tecnologia, algo que não me é tão comum, mas para dizer que, além de tudo aquilo que já foi relatado, proposto, publicado nesta sessão solene, nós vimos já com muita clareza toda a ação do Serviço de Assistência Rural. Agora, nestes últimos momentos, nós podemos nos referir de modo muito sucinto às últimas décadas a partir dos anos 90. O cenário político, sociopolítico brasileiro sofreu mudanças na Constituição Federal, na Constituição aprovada em 88, todas aquelas leis tão importantes para a vida da sociedade, regulamentados, leis e decretos complementares, merecem destaque a Lei Orgânica da Saúde, sobre o Sistema Único de Saúde, a Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, garantindo o princípio da participação popular. O SA novamente procura se adaptar a estas mudanças para continuar contribuindo com o processo de construção da cidadania e desenvolvimento. A partir deste marco dos 70 anos, certamente nós temos muito que pensar, refletir e descobrir o que há a fazer dentro dos contextos socio-históricos que estamos vivendo. Deste modo, vejamos, o SA hoje atua a partir das seguintes linhas: 4 regiões na área da arquidiocese, controle social das políticas públicas,
como já nos referimos, preservação ambiental e segurança hídrica, projeto Abraço à Lagoa, em Lagoa Salgada, economia popular solidária e geração de emprego e renda, empreendedorismo social, articulação com organizações diversas. E a missão do SA, então, a estas alturas e neste contexto, promover a defesa da vida plena, através da constante relação fé e vida, gerando participação e comunhão, motivando o exercício da cidadania, cuidando da casa comum, tendo em vista a universalização das políticas públicas e garantia de direitos, especialmente das pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental, fundamentada na evangélica opção preferencial pelos pobres. Uma visão de futuro. Certamente a história e o contexto sociopolítico-econômico vai contribuir para que a equipe atual, para que todos aqueles que fazem parte dessa história possam encontrar lugar e momentos para contribuir em vista de sua nova etapa a partir de 70 anos. O Serviço de Assistência Rural e Urbano consolidar-se-á como referência no resgate das pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental, para que protagonizem a luta por seus direitos, pelo bem comum e pelo serviço da vida plena à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. São estes viés que se apresentam, esses caminhos que a história e a própria sociedade, a igreja inserida nestes contextos, certamente tem o que apresentar e se envolver. Portanto, mais uma vez, a nossa gratidão, a nossa alegria, compartilhando com a sensibilidade e a lucidez da vereadora Divaneide Basílio, com o apoio do vereador Franklin Capistrano e todos aqueles que aqui estão. Nós tivemos uma tarde memorável, o registro de uma história na qual tomamos parte. Luzia, que estava ali, que está aqui presente, ela lembrava há pouco que viu, acompanhou a criação do SA em 49 e depois em 58 a emissora de educação rural. Aí está um resgate do tão conhecido movimento de Natal, que nós conseguimos conservar uma escola que formou agentes de transformação social com base no Evangelho, na doutrina social da Igreja, na educação e na vida de fé. Por isso tudo nós só podemos render graças a Deus. Parabéns, Divaneide, à Câmara Municipal de Natal, por esta tão justa, significativa homenagem que a Arquidiocese, sobretudo ao SA, que é a instituição independente, uma organização com seu CNPJ próprio, com seu legado, e hoje se constitui certamente uma fonte de pesquisa para tantos trabalhos científicos de conclusão de cursos universitários. Deus seja louvado e tenhamos coragem de irmos adiante.